Oi pessoal, trago finalmente atualizações de Pilares. E hoje, irei revelar a vocês a data de lançamento São Piloto e dizer um pouco sobre ele. Bom, começando pela produção, tudo está indo super tranquilo, muitas cenas já foram feitas, e outras ainda estou trabalhando. Acredito que o episódio piloto terá uns 13 minutos, não é muita coisa, mas acredito que seja o suficiente para uma introdução de história. E se o feedback for bom, estarei me adiantando para o episódio 2. O estilo do piloto não será o mesmo dos outros. Optei por um estilo suave nesse piloto, e um estilo mais maduro para os próximos episódios. Essa série será 100% brasileira, então é possível que vocês vejam muitas referências, tanto em memes, cultura e etc. Agora voltando ao assunto de data, vamos falar sobre o lançamento? Fiz um vídeo específico para essa revelação, espero que gostem.